Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça entrega hoje o Prêmio Conciliar é Legal. A iniciativa divulga e incentiva ações que contribuem para solucionar conflitos por meio da mediação e da conciliação. Este ano, as modalidades vão ser premiadas em 6 categorias. O Prêmio Conciliar é Legal é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal forma a maioria e afasta o princípio da ultratividade coletiva. A ultratividade coletiva é quando uma cláusula firmada em acordo ou convenção faz parte do contrato de trabalho, mesmo que não esteja mais em vigor, até que um novo acordo ou convenção coletiva seja firmado. Deputados federais pedem à Justiça a condenação do então juiz Sérgio Moro para ressarcir prejuízos aos cofres públicos na condução da Lava Jato. Na série de reportagens sobre os 15 anos da repercussão geral, você vai ver a importância desse instrumento aliado ao plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e afastou o princípio da ultratividade coletiva. Essa medida permite que cláusulas trabalhistas que não estão mais em vigor sejam incorporadas ao contrato de trabalho individual até que um novo acordo ou convenção coletiva seja firmado. O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho da primeira e da segunda região é o de que as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções integram os contratos individuais de trabalho, mesmo que essa informação não esteja de forma expressa no documento assinado por patrão e empregado. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino entrou com uma ação no STF para questionar a súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Isso porque as cláusulas podem ser modificadas por negociação coletiva e poderiam valer em um contrato feito antes da norma entrar em vigor. A Confederação alega que o TST teria usurpado funções do Poder Legislativo ao reintroduzir sem suporte legal um princípio que já foi revogado. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. Segundo ele, a ultratividade é incompatível com os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da segurança jurídica. A maioria dos ministros acompanhou o relator. A votação em plenário virtual vai até o dia 27 de maio. E hoje tem sessão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes da pauta de julgamentos com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Os ministros da primeira turma se reúnem logo mais a partir das 14h. Na pauta constam 9 itens que poderão ser analisados. Um dos processos que podem ser chamados a julgamento é o recurso apresentado pelo município de Barroquinha, no Ceará, que pede a suspensão do bloqueio de quase R$450 mil determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região para pagamento de verbas trabalhistas de servidores contratados sem concurso público. Ainda envolvendo o direito do trabalho, está o recurso de uma empresa contra a decisão que a condenou a providenciar a contratação e a matrícula de aprendizes em cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem. 4 recursos tratam dos índices de atualização monetária, de condenações contra a Fazenda Pública. Algumas decisões da Justiça Federal aplicaram a taxa TR, que é a remuneração oficial da caderneta de poupança, e outras determinaram juros de 6% ao ano. Os ministros podem julgar o pedido de extradição do governo da Itália de um italiano considerado fugitivo e procurado para cumprimento de pena de prisão em razão de 4 condenações criminais relacionadas a tráfico internacional de substâncias entorpecentes e envolvimento com organização criminosa. Para mais detalhes da pauta, acesse o site do Supremo, stf.jus.br. O Conselho Nacional de Justiça discutiu nesta segunda-feira o programa Justiça Itinerante, que vai levar assistência jurídica de graça até o cidadão. Os participantes debateram o acesso à justiça para os que estão em situação de vulnerabilidade social. O Justiça Itinerante vai até o cidadão e já funciona em vários locais do país. Uma lei de 2013 obriga os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais e do trabalho de todo o país a instalar o serviço.
O encontro reuniu desembargadores, juízes e ministros e mostrou algumas experiências, como a da Amazônia, em regiões distantes, onde a população tem dificuldade de acesso à justiça, tanto pelas condições financeiras quanto pela distância das comarcas e tribunais. Representantes do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral se reuniram nesta segunda-feira com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, para tratar de assuntos como o combate à desinformação nas eleições de 2022. O movimento, composto por mais de 70 entidades, quer promover uma mobilização nacional contra as fake news e ampliar a divulgação de dados confiáveis sobre o processo eleitoral. O ministro Edson Fachin destacou que instituições que estejam focadas no fortalecimento da democracia sempre terão as portas abertas no tribunal. E em ação popular, 5 deputados federais pediram à Justiça a condenação do então juiz Sérgio Moro para ressarcir prejuízos aos cofres públicos na condução da Operação Lava Jato. A ação foi apresentada na 2ª Vara Federal Cível, no Distrito Federal. Os deputados federais do Partido dos Trabalhadores afirmam que Sérgio Moro, quando era juiz à frente da Lava Jato, teria causado dano ao erário e ao patrimônio público. Na ação, os parlamentares alegam que Moro violou os princípios administrativos, como moralidade, legalidade e impessoalidade, desvio de finalidade de interesse público durante o julgamento do ex-presidente Lula na Lava Jato, na 13ª Vara Federal de Curitiba. Segundo os parlamentares, Sérgio Moro manipulou a Petrobras durante o julgamento e que a conduta do então juiz teria prejudicado a cadeia produtiva da empresa brasileira. Entre as condutas citadas pelos parlamentares na ação, há ainda a interceptação telefônica realizada em 16 de março de 2016. Segundo os deputados, a interceptação foi autorizada de forma ilegal, assim como a divulgação da conversa entre o ex-presidente Lula e terceiros. Outra conduta considerada ilegal e com desvio de finalidade de Moro, apontada pelos parlamentares, foi o impedimento por parte do juiz no cumprimento da decisão do TRF da 4ª Região em abril de 2018, que havia determinado a soltura do ex-presidente Lula no caso Triplex. Os deputados pedem que Moro seja condenado ao ressarcimento dos prejuízos causados ao Estado pela suposta conduta parcial. A Justiça Federal no DF intimou Sérgio Moro para apresentar a defesa na ação. Em nota, o ex-juiz Sérgio Moro disse que vai se defender das acusações. Ele afirmou que a corrupção é o que prejudica a economia e não o combate a ela. Veja a seguir no próximo bloco. O Conselho Nacional de Justiça entrega hoje o Prêmio Conciliar é Legal. Os detalhes em instantes, voltamos já. A TV Justiça é de suma importância para a sociedade, porque ela mostra o dia a dia do judiciário e de todos os seus envolvidos. Ela é completamente diferente de todos os outros jornais e eu digo isso porque as informações trazidas são sempre temas presentes na rotina do brasileiro, são questões jurídicas que muitos desconhecem ou que têm dúvida, enfim, trazendo esclarecimentos à sociedade em geral. O Conselho Nacional de Justiça entrega hoje o Prêmio Conciliar é Legal. A iniciativa está na 12ª edição e reconhece boas práticas voltadas à solução de questões antes que elas virem processo judicial. Criado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010, o Prêmio Conciliar é Legal identifica, divulga e estimula ações que contribuem para solucionar conflitos por meio da mediação e da conciliação. Este ano, as modalidades vão ser premiadas em 6 categorias. Além das boas práticas, também são reconhecidos os tribunais que apresentaram maior produtividade durante o ano e os que firmaram maior número de acordos na Semana Nacional de Conciliação. O evento vai ser transmitido pelo canal do Conselho Nacional de Justiça no YouTube. Bom, e para saber um pouco mais sobre esse prêmio, Conciliar é Legal, a repórter Evne Araújo conversou com Marcos Vinícius Jardim, que é conselheiro do CNJ. Vamos acompanhar a entrevista.
Bom, doutor Marcos Vinícius Jardim, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, muito obrigada pela participação conosco aqui no Jornal da Justiça. Para a gente começar, né, qual a importância do Prêmio Conciliar Legal? Obrigado. Bem, o Prêmio Conciliar Legal ele faz parte de um projeto que se confunde com o próprio Conselho Nacional de Justiça. Desde 2010 é implementada a política de resolução adequada de conflitos, ou seja, antes até de qualquer legislação, Código de Processo Civil, legislação especial, que prevê essa importante ferramenta de desjudicialização e implementação de um processo mais efetivo através da mediação e da conciliação. Nós estamos na 12ª edição, né, com centenas de participantes, dezenas de premiados, todos demonstrando produtividade, boas práticas, que incentivem, né, essa cultura da paz, a mudança dessa beligerância, que é uma cultura brasileira, para soluções adequadas, acertada, acordada entre as partes, mais rápida, mais efetiva e sem tantos desgastes de um processo judicial, de uma sentença que ela é impositiva, né, inegavelmente é impositiva, um acordo. Então, a gente tem muito orgulho desse trabalho, nesse projeto que, como eu falei, é vitorioso e muito importante para o Conselho Nacional de Justiça. O prêmio ele é dividido em várias modalidades, né? Explica como funciona na prática. Exatamente como eu falei, porque são muitos players, né? Muitos agentes interessados e que participam desse projeto. Então, ele é categorizado para demonstrar realmente e estimular uma boa concorrência entre esses participantes. Nós temos, por exemplo, a premiação para o tribunal que trouxer o evento que tiver a melhor apreciação, a melhor solução. Nós temos para o juiz individual, para os próprios instrutores, os mediadores, né, e conciliadores. Temos para a sociedade em si, por exemplo, o ensino superior, que traz boas práticas e boas ideias, é uma integração muito importante do Conselho Nacional de Justiça com a própria sociedade. As demandas que são complexas ou coletivas, nós temos casos bastante emblemáticos de situações que são complexas, como já aconteceu em Maceió, numa situação de um grande acordo que foi feito com a empresa para indenizar famílias que foram impactadas com a atividade dessa empresa. Então, assim, é uma demanda muito complexa que provavelmente no Poder Judiciário levaria mais de uma década de tramitação e, através desse procedimento, desse projeto do Conselho Nacional de Justiça, houve um acordo e que foi, assim, bastante vitorioso e repercutiu muito bem na sociedade. E esse ano, quais foram os destaques do Conciliar Legal? Olha, assim como tudo que aconteceu no planeta, não só no nosso país, todos nós fomos impactados pela pandemia do Covid. No caso do Poder Judiciário brasileiro, nós tivemos uma particularidade que nos diferenciou, inclusive, de países considerados de primeiro mundo, né? Avançados e poderosos. Muitos desses países, o Poder Judiciário parou diante da restrição, das medidas restritivas que ocorreram no mundo inteiro, inclusive de locomoção. No Brasil, a despeito dos fóruns terem fechado, como muitas outras situações ocorreram nesse sentido, o processo judicial não parou devido às inovações tecnológicas, o processo eletrônico que vigora no Brasil. Então, tudo foi muito focado, né, também nessa seara de TI, de tecnologia de informática. Então, os prêmios tiveram muito essa conotação, as plataformas eletrônicas que foram criadas para viabilizar os acordos nos sejusques, no processo judicial em si, nos processos de falência e recuperação judicial, nas possibilidades de realização de assembleias de credores. Então, muitos dos prêmios tiveram essa conotação. Mas eu quero destacar aqui um que eu achei muito interessante, que foi a ampliação e democratização do acesso dos povos indígenas do Amapá, um projeto da Justiça Federal do Amapá, né, que, através dos Sejus, que são os centros de conciliações, que já é uma grande realidade também muito importante no Brasil, cerca de 115 processos com demandas de povos indígenas realizados através de conciliação virtual, né, então, para fins de benefícios previdenciários e assistenciais, ou seja, a conciliação agregada também à proteção de uma minoria, que é muito importante num período, né, mais crítico ainda, que essa população não poderia se dirigir aos fóruns. Então teve esse prêmio, achei muito interessante, acho que
e valeu sim essa premiação, né, dos povos indígenas, de benefício dos povos indígenas. Em 12 anos, né, o Conselho Nacional de Justiça tem ficado satisfeito com a missão de todos de entender e aprimorar essa questão de que conciliar é realmente legal? Olha, uma das faces também muito importante do Conselho Nacional de Justiça é captar os dados, né, os índices do Poder Judiciário, as estatísticas do Poder Judiciário. E nós temos também, a respeito do Prêmio Conciliar Legal e dessa política de solução adequada de conflitos, números bastante festivos, né? Desde 2015 há uma crescente, né, de acordos que são realizados no Poder Judiciário. Então, demonstra que a política é vigorosa, demonstra que o prêmio é importante para estimular, para agregar, para incentivar novas participações. Há uma ideia de estimular a conciliação também, uma premiação, criar uma categoria, por exemplo, para a advocacia, que tem sido muito importante. Nesse último, teve um estímulo, teve um quadro voltado exclusivamente para a advocacia, de conscientização da advocacia, da importância desse profissional para a realização de acordos e para incremento desse projeto. Então, é uma das metas, né, do Poder Judiciário estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, esses números tendem a crescer, como eu falei, nós temos dados e estatísticas e comprovação que é uma política bem-sucedida que, enfim, visa oferecer justiça, jurisdição adequada, né, no tempo razoável, que é um princípio, um direito constitucional do cidadão, levar pacificação por meio célere e mais efetivo possível. Dr. Marcos Vinícius Jardim, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, muito obrigada pela participação conosco. Eu agradeço, muito obrigado. Veja a seguir, na segunda reportagem da série sobre os 15 anos da repercussão geral, você vai ver a importância desse instrumento aliado ao plenário virtual. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça comemora seus 20 anos. E isso é razão de imenso orgulho não só para nós, operadores do direito, mas, sobretudo, para toda a sociedade em geral. Porque informar também é um ato de cidadania. Parabéns, TV Justiça, pelos excelentes serviços prestados à comunidade brasileira. Eles entraram em cena no Supremo Tribunal Federal no mesmo ano. Repercussão geral e plenário virtual. Na segunda reportagem da série sobre os 15 anos da repercussão geral, você vai ver como a tecnologia, o investimento na capacitação de servidores e a comunicação com os tribunais foram fundamentais para o funcionamento dessa dobradinha na análise dos recursos extraordinários. As palavras até rimam, repercussão geral e plenário virtual. E essa não é a única coincidência. Foram implementados no STF no mesmo ano, em 2007, e mantêm uma relação afinada que você vai conhecer agora. No plenário virtual, os ministros lançam os votos. O sistema surgiu para facilitar o julgamento dos recursos extraordinários e dos agravos em recursos extraordinários. Com as mudanças no regimento, as partes ganharam condição de acompanhar a votação em tempo real, assim como o teor do voto dos ministros. Também foi aberto espaço para o envio de esclarecimentos sobre a matéria de fato e arquivos de áudio e vídeo, autorizados para a sustentação oral, por meio de peticionamento eletrônico. Um dos principais desafios está na integração administrativa e tecnológica entre todos os tribunais do Poder Judiciário. São investimentos na implantação de programas, racionalização de serviços e treinamento de equipes. Mudanças para atender melhor o cidadão. O Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, deixou claro: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito
justa e efetiva. Se utilizou não só para diminuir a carga dos relatores no Supremo Tribunal, mas também para possibilitar que os tribunais se organizassem com relação a esses temas julgados relevantes. Com a repercussão geral, os recursos extraordinários precisam demonstrar que tratam de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e ou jurídico, que ultrapassem os interesses das partes. O filtro para essa análise começa nos tribunais superiores, de justiça e regionais ou de origem. Ao identificar que uma questão se repete, selecionam 2 ou mais casos para uma avaliação qualificada do Supremo, responsável pela decisão final sobre a existência ou não de repercussão geral. Esse trabalho conjunto dos tribunais de origem na seleção de feitos representativos da controvérsia, encaminhamento somente de alguns processos, sobrestamento dos demais, para aguardar uma solução do Supremo sobre o caso. A Secretaria de Gestão de Precedentes do STF, criada em 2020, está na linha de frente desse trabalho. Aqui a missão é reduzir o número de remessas indevidas de recursos extraordinários ao STF. O Supremo Tribunal Federal tem ferramentas para otimizar esse trabalho de triagem, de processual, basicamente extraindo informações desses processos coletadas pelos servidores, e também temos a ferramenta de inteligência artificial do Vitor, que ele faz a inferência de se aquele processo já tem alguma relação com outro tema de repercussão geral já submetido. Então é um trabalho de novos temas de repercussão geral, mas também de identificar processos que já veiculem temas com repercussão geral estabelecida pelo Supremo. A Secretaria identifica processos múltiplos relativos a matérias já submetidas à análise de repercussão geral ou que tenham sido remetidos em desacordo ou ainda que tratem de temas que os ministros determinaram a suspensão ou devolução. Nesses casos, os processos são devolvidos após decisão do presidente do Supremo. Ao verificar que estão preenchidos os requisitos da repercussão geral, a Secretaria envia um parecer ao presidente do Supremo. Veja um exemplo de como o recurso pode ser tratado no plenário virtual quando há indicativo de repercussão geral pela presidência da Corte. O caso é submetido para análise dos demais ministros. A partir daí, começa o prazo de 20 dias para votação. Com as mudanças no sistema, o plenário virtual conta com 4 colunas. Na primeira, os ministros identificam se existe impedimento para votar. Na outra, se há ou não questão constitucional na matéria. Na terceira, se existe questão da repercussão geral. E na última coluna, se há ou não reafirmação de jurisprudência do Supremo. Essa é a pré-admissibilidade da matéria. Para recusar a análise de um recurso extraordinário, são necessários pelo menos 8 votos. A confirmação de ocorrência de repercussão geral só ocorre com maioria absoluta, ou seja, 6 votos a favor. Nesse caso, com o reconhecimento da admissibilidade, o recurso extraordinário é distribuído a um relator e ele poderá suspender os processos com temas semelhantes no país. O ambiente virtual facilita a comunicação com os tribunais. A partir daí, a Corte vai julgar o chamado leading case, o caso paradigma, que servirá como base e fundamento para os demais casos sobrestados. O Supremo tem 1 ano para concluir a votação do mérito do recurso extraordinário, que pode ocorrer no próprio sistema eletrônico. E de uma única vez, a decisão será multiplicada para todas as causas iguais. Se ele verificar que a tese trazida na inicial é contrária a um tema já fixado na Suprema Corte, ele pode proferir uma decisão de improcedência, a chamada improcedência liminar do pedido. Uma outra aplicação é na tutela da evidência. Uma outra aplicação é que sentenças baseadas em teses ou temas fixados em sede de repercussão geral não têm o chamado reexame necessário. Não basta reconhecer a repercussão geral, é preciso julgar o mérito. E é preciso julgar o mérito exatamente para dar vazão às vezes, milhares de casos que dizem respeito a uma única tese jurídica, que uma vez resolvida, ela baixa completamente os grandes arquivos dos tribunais estaduais e dos tribunais federais.
resultado da repercussão geral em números é o assunto de amanhã na próxima reportagem da série especial. E uma última notícia, a Justiça do Distrito Federal converteu em preventiva a prisão do motorista acusado de atropelar 5 crianças em Ceilândia, uma cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Brasília, no domingo. 3 crianças permanecem em estado grave. Francisco Daniel da Silva, de 53 anos, estava embriagado e não tinha carteira de habilitação. Ele passou por audiência de custódia nesta manhã. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá.